Tudo bem, vamos saber mais informações a respeito desse assunto, porque a repórter Gorete Santos traz detalhes para nós sobre como tem sido esse trabalho no estado do Piauí para tentar corrigir os efeitos trazidos pela dengue. Gorete, uma ótima tarde para você. Isso está preocupando, né, as autoridades em saúde no estado? Muito, Joelson. Uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Pela grande incidência, né, o crescimento acelerado e muito expressivo em relação ao mesmo período do ano passado. Para se ter uma ideia, em relação à dengue, já foram mais de 15 mil notificações só este ano, né? Em relação à chikungunya, mais de 6.300 notificações. Lembrando, para fazer um comparativo, chikungunya nesta mesma época do ano de 2021 eram apenas 111 notificações. 11 pessoas já morreram vítimas da dengue também aqui no estado do Piauí. Nós estamos aqui com a coordenadora de epidemiologia da CESAP, doutora Amélia Costa, trazendo mais informações para a população. Esse alerta, que é para a população, é para as autoridades também. Doutora Amélia, como que o estado está se articulando, né, para tentar controlar ou pelo menos contornar essa situação? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, nós temos, a Secretaria vem tendo duas preocupações, duas frentes de serviço. O primeiro é o monitoramento de casos no sistema, para a gente avaliar quais são os municípios de maior risco. E o segundo momento é a história de a gente estar fazendo um levantamento de índice de infestação das residências. O que é isso? Isso é uma necessidade. O Ministério da Saúde estabelece de 2 em 2 meses que se faça esse índice. Para quê? Para identificar quais são os municípios que estão correndo maior risco na infestação. E aí, concomitante, a gente vai e cruza essa informação com o monitoramento dos sistemas de informação. Daí a gente tem essa realidade de um aumento expressivo no número de casos, chamando a atenção às autoridades, e não só às autoridades, como também a todos os segmentos da sociedade. Gente, chamando a atenção, nós também fazemos parte deste processo. Uma vez que você não cuida do seu terreno, do seu quintal, como se diz, e não cuida com a história de esgotar os criadouros, você se contamina e contamina alguém que tem essa preocupação. Então, você tem que cuidar da sua casa, e quem geralmente faz uma visita, que são os agentes de endemia, vamos abrir as portas. Na realidade, o que é que a gente quer? Se a Secretaria de Saúde ou o município, ele faz justamente uma verificação para ajudar a comunidade ao controle efetivo dessa doença. Qual que tem sido os reflexos também em relação à gravidade dos efeitos dessas duas doenças, doutora Amélia? A gente tem pelo menos um dado positivo em relação à Zika, porque houve uma redução, né, de aproximadamente 15%. Mas, em compensação, tanto dengue como chikungunya têm crescido alarmantemente. Na realidade, a gente sabe que houve uma redução da Zika. E assim, porque a nossa preocupação é muito grande, porque uma pessoa gestante acometida com Zika provavelmente possa contribuir com um feto com má formação, né? Então, agora, a preocupação em relação à chikungunya é que realmente é o mesmo vírus e, consequentemente, os dados de complicação são maiores. Por quê? Porque ela acomete justamente as articulações, acomete os músculos, são as dores musculares, e os edemas que aparecem, que as pessoas realmente ficam muito preocupadas. Aí a preocupação é o excesso, que você precisa tomar água, líquidos, para ver se você reduz esses edemas. E o complicador maior é que às vezes você pode ficar 2, 3 meses com aquela mesma sintomatologia. Então, gente, a preocupação é grande. A Secretaria está fazendo a sua parte, como também a gente pede qualquer pessoa que veja o acúmulo de lixo próximo à sua casa, que comunique às autoridades para que seja retirado esta situação, este ponto de estrangulamento que contribui para o aumento dessas duas patologias que hoje são graves a nível de estado. Joelson tem uma pergunta. Pois não, Joelson? A senhora fez um registro importante da gravidade dessas patologias. Eu queria saber, ela não consegue nos ouvir, a Gorete vai transmitir. Gorete, por que nós tivemos casos de mortes por doenças que até então
não matavam tanto. Já foram 10 casos aí sob investigação e alguns confirmados aqui no estado do Piauí. O Joelson questiona se já há uma explicação de por que essas doenças têm vindo com uma gravidade maior, né? Já são 11 casos, inclusive, de óbitos provocados pela dengue aqui no estado do Piauí só este ano. A gente tem uma confirmação também por chikungunya, doutora Amélia. Inclusive, eu vou complementar a pergunta do Joelson, saber por que essa notificação, no caso da chikungunya, ainda não há também nos registros, né, da CESAP. Bom, na realidade, em relação a essa preocupação do aumento de casos, gente, hoje o Covid esteve um momento de controle, hoje está recrudescendo. Consequentemente, a preocupação em 2021 era simplesmente mais voltada para o Covid e agora a gente está observando que nós estamos no período de sazonalidade, que isso vai ser até agosto, nós vamos ter a probabilidade de crescimento de casos. E em relação ao registro, porque nós temos um óbito que foi de chikungunya e esse óbito, depois que a gente viu o resultado positivo, foi acoplado um novo exame de meningoencefalite. Então, esse óbito está sendo discutido por quê? Porque provavelmente poderá ser uma infecção cruzada. Mas nós precisamos ter uma orientação do médico assistente para a gente conseguir fechar realmente esse diagnóstico. Já se questionava a respeito da gravidade, doutora Amélia, porque a gente tem uma impressão, pelo menos, de que, além de ter aumentado muito o número de casos, parece que vieram também com uma gravidade maior, pelo menos com essa probabilidade de um agravamento também. Bom, acreditamos nós, já dizem os pesquisadores, que provavelmente possa ter havido uma contribuição do Covid, da contaminação do Covid. E isso provavelmente, as pessoas sendo acometidas, é um vírus, sendo acometida por outro vírus, existe uma probabilidade de complicações. Agora, o Ministério da Saúde, existe pesquisas para saber o que é que ocorre em relação a esse vírus, porque é algo novo e a gente precisa fazer uma pesquisa mais acentuada. Nós temos mais uma pergunta. Pois não, Joelson? Eu quero fazer um questionamento, Gorete Santos, agora em relação à forma como a Secretaria de Estado da Saúde e as autoridades estão trabalhando junto com as secretarias municipais, no sentido de punir aqueles que eventualmente não estão colaborando com as campanhas, com a convocação, para que se tenha terrenos baldios limpos, quintais limpos. Existe esse tipo de contato? Ou a Secretaria de Saúde trabalha mais na esfera da pesquisa e da avaliação do número de casos? Como é que tem sido feito esse contato com os municípios para garantir a proteção no estado inteiro? Joelson pergunta se há uma articulação da CESAP diretamente com os municípios, levando em consideração, se não houver um controle por parte desses municípios, se há algum tipo, por exemplo, de aplicação de uma penalidade, né, de um rigor maior nesse controle feito pela CESAP diretamente com os municípios, ou se o trabalho da CESAP se concentra mais na questão do monitoramento mesmo dos casos? Bom, na realidade, o nosso papel hoje é fazer um alerta em relação ao monitoramento de casos e, para isso, a Secretaria de Estado da Saúde, ela fez reunião com pessoas, com municípios dos 11 territórios para fazer um alerta em relação ao que colher, quando colher, sinais e sintomas, e encerramento de casos. Na realidade, a gente chama a atenção para as vigilâncias dos municípios ficarem mais atentos. Esse é o papel da Secretaria de Estado da Saúde, fazer essa alerta no momento de casos, municípios com maior número de risco, nós alertamos isso para o município e a nossa preocupação ainda em relação a 23 municípios que ainda são silenciosos. Esses municípios, eles são alertados, eles recebem comunicados para que a vigilância seja mais sensível e, na realidade, a gente tem a certeza que não existe circulação do vírus nessa área. Muito obrigada, doutora Amélia Costa, ela que é coordenadora de epidemiologia da Secretaria Estadual da Saúde, né, fazendo avaliação dessa situação que é bastante preocupante em relação ao crescimento de casos de dengue e chikungunya aqui no estado do Piauí. Joelson.